Olá pessoal, vamos começar com o primeiro vídeo sobre resoluções de questões do Enem. Eu tenho um caderno de Química das provas do Enem de 2009 a 2018 e eu vou começar a resolução de trás para frente, começando da questão 309, né, porque são questões mais recentes do Enem. Então vamos começar aqui pela questão 309, lendo esse enunciado e vendo as alternativas demandadas aqui pelo exercício. Vamos lá. Sobre a diluição do ácido sulfúrico em água, o químico e escritor Primo Levi afirma que está escrito em todos os tratados: é preciso operar às avessas, quer dizer, verter o ácido na água e não o contrário, senão aquele líquido oleoso de aspecto tão inócuo está sujeito a ir às furibundas. Sabem-no até os meninos do ginásio. Furibundo é o adjetivo para furioso, né? Então, o alerta dado por Primo Levi justifica-se por quê? Alternativa A diluição do ácido libera muito calor. Isso é correto. A reação ácido-base entre água e ácido sulfúrico é uma reação exotérmica. Já vou colocar num esqueminha em seguida, tá? Vamos ver a B, vamos ver se a gente tem algumas alternativas coerentes. Por enquanto a parece ser bastante coerente. Alternativa B, mistura de água e ácido é explosiva. Ácido sulfúrico não é um combustível, tá? E água também não é um agente oxidante nesse caso. Então, uma explosão, como se fosse uma explosão de gás de cozinha ou de algum combustível como a gasolina, não é esperado para esse sistema de água e ácido sulfúrico. Alternativa C. A água provoca a neutralização do ácido. Quando a gente adiciona ácido sulfúrico em água, a gente observa que o ácido é um ácido forte e faz com que o potencial eletroquímico da água fique muito positivo, ou seja, a água fica muito ácida. Então, a água não é uma base suficientemente forte para neutralizar o ácido. Então, a alternativa C também está errada. A B está errada, a C está errada, a alternativa D. Mistura final de água e ácido separa-se em fases. Isso quer dizer que a água e o ácido se comportam como se fosse água e óleo. Isso também está errado. O ácido sulfúrico, apesar de ter sido considerado como um líquido com um aspecto oleoso por Primo Levi, é uma substância bastante polar e com total solubilidade em água. Então não vão ser formadas fases, a mistura não vai se comportar como água e óleo. Então a alternativa D também está errada. A alternativa E. A água inibe a liberação dos vapores provenientes do ácido. Isso também não é correto. A gente pode observar pelo Primo Levi que essa mistura, se eu colocar um pouco de água em ácido sulfúrico, essa mistura pode ficar furiosa, entre aspas. Então, é uma alternativa bem incoerente. Então, vamos ver por que a alternativa A pode ser considerada correta. Então, eu vou tirar a questão daqui e vamos partir para o meu caderninho. Então, é o seguinte. Uma coisa interessante a gente já praticar é tentar descrever esse sistema como uma equação química. Então, vamos fazer uma equação química simples, H2O, que é a água, mais H2SO4, que é o ácido sulfúrico, vai formar o H3O+, que é o íon hidrônio, mais o HSO4-, que é o hidrogênio sulfato ou bisulfato. Tá? Eu posso representar... uma coisa importante, eu ia esquecer. A variação de entalpia, esse delta se chama variação e o H maiúsculo é o que a gente chama de entalpia. É basicamente o calor liberado ou absorvido por reações químicas. A variação de entalpia para essa reação é menor do que zero. Significa que ela, vamos colocar assim entre aspas, libera calor. É o que está dizendo a primeira alternativa. A diluição do ácido libera muito calor. Isso está correto. Então, vou voltar aqui para o nosso esqueminha. Vou passar um grifinho aqui. Vou aproveitar para desenhar para vocês os modelos desse sistema químico. Então, vamos colocar aqui a água com uma estrutura de Lewis.
Para quem lembra, teve aula de estrutura de Lewis. Para quem não teve, vai aprendendo na prática. A água mais o ácido sulfúrico, vamos ver como é que ele é. S dupla O, OH, OH. Vou colocar aqui 2 pontinhos para cada par de elétrons. O que acontece? Esse par de elétrons aqui da água, ele normalmente se combina com um dos hidrogênios, ou os dois, mas vamos colocar um só, com um dos hidrogênios do ácido sulfúrico, rompendo essa ligação aqui. O rompimento dessa ligação e a formação de uma ligação oxigênio e hidrogênio da água é o principal motivo da liberação de calor. No que vai resultar? A água que a gente tinha antes vai virar H3O+. O que é o H3O+? É o íon hidrônio. Vamos colocar ele aqui, bonitinho. Mas ele ganhou um próton. Este próton aqui veio para cá. Então, e o ácido sulfúrico virou bisulfato, ou hidrogênio sulfato. Ó, menos. Esse oxigênio perdeu um próton, então ele fica com a carga negativa. E esse O e esse H não foram alterados, certo? Então, vocês não precisariam fazer isso para resolver a questão, mas a gente já aproveita e dá um exemplo aí de reação ácido-base. Esse aqui é um ácido, libera hidrogênio em água e a água recebe o hidrogênio, certo? Por isso que a água fica ácida, fica com muitos íons do tipo hidrônio, H3O+. Mas vamos para uma segunda parte aqui, que é por que esse sistema fica furibundo, segundo o Primo Levi. Vamos fazer uma representação aqui. Se eu tenho um becker cheio de ácido sulfúrico, vamos colocar ele cinza, o ácido sulfúrico assim, e eu coloco uma gota de água dentro desse becker com ácido sulfúrico, o que vai acontecer? Quando ocorrer a reação aqui, quando esses dois líquidos começarem a entrar em contato, a reação que eu coloquei ali, como ela libera muito calor, essa água aqui vai entrar em ebulição. E quando a água entra em ebulição, ela se expande, ela vira gás e pode acabar arrastando ácido sulfúrico para fora do becker. Se eu tiver um becker grande com ácido sulfúrico e eu colocar uma quantidade, sei lá, alguns ml, 10, 15, 20 ml dentro do ácido sulfúrico, 20 ml de água produz bastante vapor de água e pode arrastar bastante material de dentro do becker. Isso vai causar um problema para quem está operando o sistema no laboratório. Então, ácido sulfúrico receber pouca quantidade de água, evapora a água, porque a reação libera calor, e vai gerar uma reação ali furiosa e provavelmente um acidente, né? Principalmente se não for percebido ou se o químico que está cuidando ali do sistema não estiver consciente do que pode acontecer. Agora vamos fazer outro caso. Eu tenho um becker cheio de água e aí eu coloco uma gotinha ou alguns ml de ácido sulfúrico. Quando uma pequena quantidade de ácido sulfúrico entra em contato com a água, a reação que ocorre, ela também libera calor, só que esse calor é dissipado pelo sistema aquoso, que tem um volume maior. Não é só uma gota, é um becker inteiro. Então, pode ser que a água aqui do becker esquente? Pode ser. Mas você sempre vai colocar uma quantidade de ácido sulfúrico que não cause um aquecimento tão grande. Por isso que é importante fazer uma diluição cautelosa com pequenas quantidades de ácido sulfúrico para maiores quantidades de água. Então, nesse caso aqui, seria uma diluição segura, um sistema mais seguro. E esse aqui é um sistema bastante perigoso. Então, eu vou terminar por aqui essa resolução. Em breve eu colocarei outros vídeos para as questões anteriores, né? Começamos aqui na questão 309 dos cadernos de Químicas do Enem. Boa manhã, boa tarde, boa noite a todos e todas. Abraço.